Porque, graças a Deus, eu fui ensinado em casa, pelos meus pais, a projetar a minha vida e o meu ano seguinte. Então, não é de hoje que, ao findar o ano e iniciar, eu sento e anoto, penso, reflito sobre aquilo que eu quero viver no ano seguinte. Muito mais do que isso, sobre aquilo, me coloco disponível sobre aquilo que Deus quer que eu viva para o ano seguinte. E os 12 dias com Deus em dezembro, apesar de cansativo, de fato, te ajuda e me ajuda muito a entender em Deus o que Ele tem para o nosso ano seguinte. Fica muito mais fácil. Eu acredito que você pode eliminar boa parte das tuas guerras ao longo do teu ano, vindo nos 12 dias. Ah, mas são 12, é cansativo. Já viu aquele... Segunda-feira é dia, né? Você abre o Instagram, é motivacional até depois do Amazonas, que é o primeiro dia da semana, né? Levanta essa cabeça, vai em frente, paga uma academia, corre mais 1 quilômetro. Aí você já viu aquele texto que diz assim: você escolhe a sua dor. Vou ser coach aqui sem querer ser coach, tá? Licença coach aqui. Você viu aquele texto que diz assim: você escolhe a sua dor. Você pode escolher a dor de malhar e ter uma boa saúde, você pode escolher a dor de ser um sedentário e morrer mais cedo. Inclusive, essa palavra serve para mim. O passo mais longo que eu dou é de casa para o carro, de carro para casa. E agora nem escada eu tenho mais na minha casa para me ajudar. Mas em 2025 eu vou virar essa chave. Vou me matricular na academia. Né, amor? Então tem esse texto que diz: você escolhe a sua dor. A dor de sonhar os seus sonhos e correr atrás dele para realizar, ou a dor de ver alguém vindo aqui contar a bênção nos 12 dias e os sonhos dele sendo concretizados. Você escolhe a sua dor. E está tudo certo. O ano vai virar do mesmo jeito. Você vai viver 2025 do mesmo jeito. Não tem para onde correr. Você não vai parar o tempo. Mas você escolhe a sua dor. A dor de ver mais um ano passar sem que nada mude e se concretize na tua vida. Ou a dor de doer um pouco mais no processo. De doer um pouco mais em dezembro vindo 12 noites. Mas ver no ano seguinte a tua vida mudar. A grande questão é que a gente pensa muito pequeno. Eu e você, nós somos muito limitados. A gente vem nos 12 dias pensando em 2025. Mas a maioria das atitudes, posicionamentos e decisões que vamos tomar nesses 12 dias vão nos levar a viver uma vida melhor para o resto dela. Não é sobre 2025, é sobre o resto da sua vida. Não é sobre 2025, é sobre a tua geração. Não é sobre 2025 em si, é sobre o que Deus quer fazer na tua casa. Não é só sobre 2025. A salvação da tua casa não é só para 2025. O avanço ministerial que você precisa viver não é só para 2025. A virada de chave, de propósito na tua vida que você precisa ter não é só para 2025. Isso me fez refletir um pouco. Você está com o seu projeto de vida e eu não quero que você pegue ele, mas eu sei que ele está aí. Porque se você pegar, você vai abrir do lado e talvez a pessoa vá olhar e você se sinta constrangida. Mas nós temos aqui ministerial, profissional, sentimental, financeiro, familiar e pessoal. Temos algumas linhas para cada um. E talvez, muito provavelmente, você tenha escrito atrás. Você tenha escrito do lado, foi virando assim, né? A frase foi indo, foi fundo. Talvez você tenha feito isso. Esqueci de vocês não, tá? Fica tranquilo. Até o final sai. Mas não pega ele agora, não. Eu te convido a refletir quando você chegar em casa, você dá uma olhada. Porque se no projeto financeiro você conseguiu escrever todas as linhas e virar a folha e descer, pegar mais uma folha, mas no ministerial você conseguiu colocar só 3 palavras, eu te convido a criar coragem e rasgar esse papel, chegar aqui amanhã, pedir um novo e escrever de novo. Se no teu projeto pessoal
ou profissional, você conseguiu escrever todas as linhas com as mais belas palavras e tópicos e os maiores sonhos que você deseja, mas no teu projeto familiar e ministerial ou sentimental, você só conseguiu colocar uma ou duas frases. Faz o seguinte, cria coragem comigo, rasga o teu projeto, chega aqui amanhã, pega um papelzinho novo em branco, escreve de novo. Porque não faz sentido querermos sonhar com as coisas dessa terra mais do que sonharmos com as coisas do céu e do reino. Aí realmente é melhor não vir os 12 dias não, vem só quinta e domingo mesmo normal, para não cansar. Porque não vai adiantar não. Porque não é sobre isso que está sendo ministrado aqui nessas 12 noites. E hoje é o 8º dia. Não é isso que está sendo ministrado ao longo de todo esse ano aqui nessa igreja. Não é. Não é. Apesar desse tempo de testemunho, e é normal que num momento de ofertório que está falando de financeiro, testemunhos financeiros sejam contados. Eu não estou pregando contra isso. Não seja tão limitado a esse ponto. Não estou falando disso, porque é normal num momento como esse, contarmos as bênçãos, onde ganhamos um carro, onde ganhamos uma causa, onde Deus fez e aumentou o meu salário, Deus me deu uma casa, Deus... É normal. Esse momento é para isso mesmo. Para testemunhos de bênçãos financeiras. Mas não é normal que a tua vida se resuma a isso. Não é normal que o teu projeto de vida se resuma a isso. Aqui no meio, o financeiro está bem no meio da folha. Bem no meio. Aí o meio da tua folha está azul até o talo de caneta. E o resto está um branco terrível. Não é normal. Te convido a chegar em casa, abre teu projeto. Quietinho, de cantinho. Dá uma olhadinha. Vê se talvez você não tem que dar uma rasgadinha nele e voltar aqui amanhã para escrever de novo. Pensa com carinho. Amém? Isso faz parte da mensagem, fica tranquilo. E isso tem tudo a ver com a frase que eu disse que o pastor falou aqui, muito me marcou na quinta-feira. Deixar de ter para ser. Vamos cantar? Da cabeça, por favor. Se pode fazer para finalmente despertar um pouco. Existe quem tenha fome, quem tenha sede. Se pode fazer para finalmente despertar um povo, aquebrantado atrair novamente o noivo. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha,
até que ele venha. Vamos fazer do início? Se pode fazer. Trazer a presença de novo. Será que ainda existe? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo? Aquebrantado, atrair novamente. De novo o verso, de novo o verso, de novo. O que se pode? O que se pode fazer? Para trazer a presença de novo. Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar o povo? Aquebrantado, atrair De novo o verso, de novo o verso. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Ainda existe quem tenha fome? Quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente O que se pode fazer para despertar um povo? Aquebrantado, atrair novamente. Não é de hoje que a gente canta essa canção aqui. E o que Deus veio ministrando no meu coração me fez ficar refletindo sobre ela. E essa pergunta, a música é grande, tem uma letra linda, mas a pergunta com que a música inicia ficou martelando na minha cabeça. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo? E aí entra um pouco do que o Alex já falou aqui algumas vezes quando ele prega. Quantas vezes nós sentamos numa sala, em algum lugar, no tempo de mesa, e a nossa conversa é o que fazer para despertar o povo? O que fazer para ajudar os nossos pastores a seguir, a crescer, a engajar? O que fazer para despertar essa fome e essa sede em fulano? O que se pode fazer para aquele ali voltar a sentir a presença como antes? O que se pode fazer? O que fazer, Felipe? Felipe tem uma igreja de adolescente que estão, sei lá onde hoje na festa. Quebrar a patinha deles mais tarde. O que se pode fazer? E eu fiquei com essa pergunta no meu coração. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Daniel, eu ainda não entendi onde você está querendo chegar. Nossa igreja tem um slogan. O nome da nossa igreja é a Comunidade Projeto Resgatar Vidas. E o slogan da nossa igreja é o lugar da presença. Então você está querendo dizer que não existe mais a presença aqui? Só se você não veio nos outros cultos, porque ela está aqui esses dias todos. Daniel, você está querendo dizer que não existe mais a presença nessa casa? Não. Talvez ela não esteja em algumas áreas da tua vida. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Porque aqui ela está. Só vim. Terça, quinta, domingo, segunda, quarta, sexta, sábado. Aqui não exatamente, aqui só tem parede. Mas quando a gente se reúne aqui, meu amigo, ela vem. Ah, como ela vem. Mas olhando para dentro de nós e para algumas áreas da nossa vida, ou até mesmo para alguns de nós aqui nessa noite, olhando para toda a nossa vida, o que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que eu ainda tenho fome e sede? O que fazer para me despertar novamente? O que fazer para despertar um menino novamente dentro de você? O que fazer para despertar novamente o primeiro amor dentro de você? O que fazer? E essa pergunta ficou martelando. E Deus me levou ao texto de 2 Samuel, capítulo 6.
no cenário onde Davi decide levar de volta a arca para Jerusalém. No cenário onde Davi diz assim, não. Por que Saul não deu o valor devido à arca e à presença de Deus todo esse tempo? O que se pode fazer para trazer a presença? Se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? Se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o novo? O que se pode? Se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, Quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o novo? 2 Samuel capítulo 6 diz assim: mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel. Eles eram 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E os filhos de Abinadab conduziram o carro novo. E eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus, e seguiram adiante da arca. Vamos voltar no primeiro versículo. Mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco a gente continua lendo o texto. Para você que não conhece esse cenário, esse texto, Davi, então rei, num reinado próspero, num reinado de conquistas, num reinado sólido em que estava, decidiu buscar a Arca da Aliança. A arca que então simboliza a presença de Deus, onde dentro dela contém as tábuas, o maná e a vara de Arão. A arca é essa que Deus ordenou lá em Êxodo, capítulo 8, se não me engano, como fazer, o que fazer de madeira tal, revestida de ouro e de tal. Ninguém poderia tocar nessa arca senão os sacerdotes ungidos e separados. Elas seriam carregadas por madeiras e hastes, que na verdade não tocariam na arca, mas teriam argolas que ficariam seguras na arca. E essas hastes entrariam nessas argolas e seria levado no ombro. Então Deus deu algumas instruções e alguns comandos para se construir essa arca. A arca é essa que por um período no reinado de Saul ficou esquecida. E agora nesse texto, em 2 Samuel 6 e também em 1 Crônicas 13 fala sobre isso. Davi decide buscar a arca. Davi fala com alguns oficiais, com alguns líderes, o que achavam, e ele decide. E o versículo 1 diz:
Versículo 2, e Davi se levantou e foi com todo o povo, 30.000 que estava com ele. A arca, muito mais do que somente uma arca, simbolizava a presença de Deus. Somente os sacerdotes poderiam tocar. Não poderia se olhar, não poderia abrir e olhar para dentro dela. E Davi resolve trazer essa arca de volta. Davi resolve fazer uma expedição. Davi resolve montar uma missão para trazer novamente essa arca. Porque Davi sabia o significado e a importância que aquela arca tinha, que era a presença de Deus. E a gente conhece um pouco da história de Davi, um guerreiro, antes então pastor, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai, que matou urso e leão. Posteriormente o pai pediu para levar mantimento, ele foi. Graças a Deus ele foi na missão que o pai dele designou para levar mantimento para os irmãos. Quando chegou lá, tinha um gigante para ele matar, não era problema para quem já estava treinando no campo com urso, com leão. Davi então vai sendo treinado, apesar de ter o título de pastor, vai sendo treinado para se tornar um guerreiro. Muito mais que um guerreiro, faz parte do processo, na verdade, para ele receber a unção de se tornar rei. E agora então, Davi rei, ele decide trazer a presença novamente. Ele decide trazer a presença de volta. A gente sabe que Davi errou em alguns momentos, pecou contra o Senhor, mas a gente também viu um coração de um homem contrito para pedir perdão e se consertar com Deus. E aqui nesse texto, na verdade, o que a gente vê é um homem, um rei, querendo trazer novamente a presença. A gente vê um rei que, apesar das conquistas, das vitórias e da prosperidade do seu reinado, estava interessado em montar uma missão, montar uma expedição de 30.000 homens para buscar a arca. Mais à frente, no versículo 6, na verdade, 5, perdão, a gente vai ler novamente já, diz e conta que eles iam com toda sorte de instrumentos, saltério, harpa, e Davi ia dançando e o povo ia se alegrando, porque na verdade eles estavam indo buscar a presença de Deus, a arca que simbolizava a presença. Então eles estavam indo em celebração, em júbilo, naquela expedição e naquela missão. Então isso mostra o entusiasmo de Davi, um rei que estava com o seu reinado sólido, com total entusiasmo e convicto de que ele precisava ir buscar a presença. Davi, apesar da significância do reinado dele, de quem ele era, de quem ele estava sendo, apesar disso, ele decide ir atrás da arca e trazer a presença para Jerusalém. Às vezes temos as bênçãos. Às vezes temos os testemunhos dos 12 dias, mas não temos a presença. Davi tinha as vitórias e a significância do seu reinado, mas não tinha ainda a presença com ele, a arca. E ele entendeu a importância de ir lá buscar. Nós temos as bênçãos, às vezes temos os sinais da bondade de Deus. Temos os feitos e as maravilhas dele na nossa vida. As dádivas que ele nos oferece. Mas às vezes não estamos com a presença. Muito mais do que a bondade dele, precisamos desejar a glória. Muito mais do que as bênçãos, a presença. Muito mais do que as dádivas, a glória. Nada disso pode substituir a presença dele.
E era o que Davi estava indo fazer. Montando uma missão, 30 mil homens. E vamos lá. E às vezes a gente ouve: eu estou disponível para o reino, pastor. Deixa eu te falar um negócio. Pode contar comigo aí, 2025. Pode contar comigo. O que tem para fazer na igreja aí? O que tem para fazer? Onde está precisando? Pode contar comigo. Sabe por quê, pastor? Deus está me abençoando tanto. Pastor, eu tenho tantas bênçãos. É tanta bondade de Deus com a minha vida que eu preciso devolver algo para Ele. Como é que é? Você está querendo devolver serviço para Deus pelas dádivas, bondade, coisas que Ele te deu? E a vitória dele na cruz. E a vitória de Jesus Cristo na cruz. A entrega de um pai que entregou o seu filho na cruz por humanidade. Não começa aí, não? Pastor, Deus está me dando tanta bênção. Ai, Ele é tão bom comigo. Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, Ele fez e aconteceu. No 12 dias eu fui lá, escrevi 73 linhas no projeto pessoal e financeiro e familiar. Botei umas 2 linhazinhas lá, só umas 3 palavrinhas lá no ministerial. Aí esse ano que vai vir aí na frente, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Porque Ele está me abençoando tanto. Se fosse assim, Davi não tinha montado essa missão para ir buscar a presença novamente. Se fosse pelas vitórias, Davi não tinha ido lá atrás da presença. Não mesmo. Então, se a motivação do teu coração é vir aqui e entregar algo para Deus, para recompensar aquilo que Ele te deu, antes de ser, porque Ele morreu na cruz por mim, por você, pode parar. Nem começa. Quem não começou, nem começa. E quem está fazendo, pode parar. Porque antes de qualquer coisa, a devolução do teu serviço é por aquilo que Ele fez lá na cruz. Daniel, eu não posso devolver um serviço, eu não posso devolver algo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito? Pode. Que não seja a motivação somente inicial do teu coração. Porque se fosse assim, Davi não tinha ido atrás da presença. Eu preciso dizer, estou disponível para o reino, pelo que Ele fez por mim na cruz. E não somente pelo que Ele fez por mim depois dela. O Evangelho é um chamado para autorrenúncia e não para autorrealização. A autorrealização faz parte do processo. Faz parte de uma vida devota. Faz parte de uma vida de santidade. Faz parte de uma vida daquele que entendeu quem é em Deus. Faz parte de uma vida daquele que entendeu o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério. E está caminhando rumo aos propósitos dele. A autorrealização são para esses. E após isso, a verdade é que a gente se acomoda com o nosso domingo religioso, com a nossa vida religiosa, onde somos cidadãos de bem, aonde viemos aqui, entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, a gente ajuda nas cestas básicas, nos projetos da igreja e nas cestas de Natal, onde a gente vem aqui contar as nossas bênçãos e tudo que Deus tem feito por nós. Como Ele tem sido fiel ao longo do ano, Ele me deu, Ele fez, Ele me entregou, Ele mudou, Ele virou a chave, Ele mudou o cenário, Ele me subiu de nível. Mas essas autorrealizações estão sempre antes da autorrenúncia. Você está sempre entregando muito mais para você do que para o reino.
Falaram assim pra mim, Daniel, você vai pregar por que dia? Eu falei, por que você quer saber? Ah, pra eu preparar as costas, pra apanhar. Eu falei, cada um foi chamado pra uma coisa. Eu tento, mas ele não deixa. Apesar de que no meio aqui eu vou profetizar uma bênção aí, você vai pegando, aproveita. Você levanta a mão e você vem comigo pra ficar bem, negócio, né? Entendeu? Coisa. Já fica no jeito aí, suel e vamos. Daniel, vou pregar. Não, porque vai pregar bênção nos 12 dias, mas no dia do Daniel, olha, meu irmão, vem preparado. Deus usa, cada um tem uma palavra de Deus, cada um carrega uma mensagem, essa é a minha. A mensagem que eu carrego é proporcional ao preço que eu pago, fica tranquilo. E eu não deixo de ser abençoado também, tá tudo certo. Uma das principais mensagens do nosso apóstolo Carlos, quem sabe qual é? Ninguém? Que vergonha, hein? Vou perguntar de novo, fiz que eu não perguntei. Uma das principais mensagens que Deus entregou para o nosso apóstolo Carlos, qual é? Oi? Tá com medo, irmã? Fé. Tá com ele. E não é que eu não alimente a minha. Não é que eu não viva dela. Mas tá com ele. Eu não vou falar de fé nunca igual esse homem fala. Oxi. Mas podia nascer de novo. Não vou. Tá com ele. Essa é a mensagem que Deus me deu. Vai recebendo e muda de vida. Ou então continua na mesma. Você escolhe a sua dor. Se Davi olhasse para o reinado dele, para as vitórias, para tudo que ele conquistou, para quem ele era e para o que ele estava vivendo, ele ia se levantar. Ele ia se levantar para buscar a arca. O texto diz, no primeiro versículo, que ele foi com 30 mil. Para que ele foi? Tinha 30 mil. Por que Davi foi? Eram 30 mil. Ele não podia ter, como é que fala? Liderança compartilhada. Você faz o que mesmo? Fugiu a palavra? Você dá a tarefa. Você delega, obrigado. Por que foge a palavra assim do nada? Como é que é a liderança compartilhada? Você? Delego. Isso aí. Por que Davi delegou? Por que Davi não delegou? Tinha 30 mil e ele foi. Fica nervosa não, calma. Ela falou que vou te deixar com sede da próxima vez. Tem quantos no teu grupo? Agora, querido, agora deve ter uns 6. Não, irmã. Com fé. 6, Não, com fé. 10, Com fé. 20, 50. 6, esse minguado é esse. 10 no teu grupo. Eram 10. 10. E tu vai junto ou tu delega? Os dois, né? Davi eram 30 mil, então é 10. Davi era 30 mil para uma missão. 30 mil. Aqui cabe 500 em pé. Não, 700 em pé. Apertado, ruim. Aqui espremido no altar. Davi foi com 30 mil na missão. E mesmo assim ele foi. Obrigado. E mesmo assim ele foi. E o texto diz que ele ia na frente, dançando. Agora que eu preciso de vocês. Calma. Meu Deus. Eram 30 mil que ele reuniu para ir. Ele poderia ter ficado. A missão é trazer a arca. Vocês já sabem. Levem os instrumentos, harpa, saltério, alaúde. Vai tocando. As ministras de dança. Meu Deus. As ministras de dança. Ninguém... Valdirene, vou ter que te resgatar hoje. Tu tem cara de que já dançou também no grupo das meninas, na época de adolescente. Tu nunca dançou na igreja, na época de adolescente. Sempre cantou. Quase Nutella, hein? Menina raiz dança na adolescência. Tô brincando. Vou resgatar a Valdirene hoje. Nathalie também já dançou, vai vir aqui. Mas quem? A menina da dança. A Evelyn tá ali, ó. Cadê a Mirella? Cadê a menina?
Estão escondidas. Sofia está ali, vai aparecer. Davi poderia ter dito, vai lá. Vocês são 30 mil, vocês sabem quem vai na frente, quem vai atrás, quem vai no meio. Vai dançando, se alegando, porque vocês vão trazer a arca. O texto diz, mais uma vez, o fogo do zelo de Deus, não é isso? Guarda. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel. 30 mil. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava. Davi se levantou e foi com todo o povo que estava. Até quando você vai ficar transferindo para terceiros as atitudes que você tem que tomar? Até quando você vai ficar transferindo para o pastor, para o líder, para o marido, para a esposa, para o filho, para o carro, para o emprego, para o sei lá o quê, as atitudes que você precisa se levantar e ir? Porque Davi tinha 30 mil para ir com ele. E mesmo assim ele se levantou. Ei, cadê você para liderar a tua vida? Cadê você para liderar a tua casa? E você ainda acha que você pode vir debater sobre liderança com o teu líder? Porque ele fez alguma coisa ou deixou de fazer e você não gostou? Você não está liderando nem a tua vida e a tua casa. O que você tem para falar de liderança? Ei, meu irmão, Davi tinha 30 mil. E mesmo assim ele se foi. Ei, cadê você, homem? Cadê você, homem? Você vai esperar até quando a tua mulher se levantar para liderar a missão de resgatar a presença para dentro da tua casa? Ei, mulher, até quando você vai olhar esse marido frouxo e apático do teu lado e esperar ele resgatar a presença para dentro da tua casa? Ei, cadê você? Quando é que você vai se levantar? Não dorme, não. Davi tinha 30 mil e foi. Vocês são 5. Se vocês não for, ninguém vai. Eles tinham 30. Se vocês não for, ninguém vai. Até quando? Quando que você vai tomar a postura de liderar a tua casa e a tua vida? Está deixando passar. Bota a culpa nos problemas sempre. Davi nem precisava falar de problema, querido. Ele era rei. Um reinado importantíssimo, significante. Deus o colocou super treinado, habilidoso, um guerreiro. Quando chamam ele para tocar para Saul, dizem: o Senhor é com ele, de boa aparência, toca bem, fala bem, sisura em palavras é fala bem. 7 características, não lembro as outras. Já falei. As 2 ficou de arrasto. Compõe bem. E é esse homem que precisa vir aqui tocar para o Senhor, rei Saul. Esse negócio ruim sair de você. Essa é a história de Davi. Davi já era rei quando vai buscar a arca. Davi nem precisava olhar para os problemas. Davi só precisava olhar para quem ele já era e para onde o reinado dele estava. E ele poderia dizer: eu não preciso ir, eu tenho 30 mil para ir por mim. E a arca vai chegar aqui do mesmo jeito. Agora você está aí enfiado, atolado num monte de problema, num monte de tribulação, numa apatia terrível. A tua vida não vai para frente, não sai do lugar. O teu ministério não frutifica. A tua casa não anda, não dá frutos. E mesmo assim você não consegue tomar uma atitude. Essa é a melhor palavra que você poderia ouvir num domingo à noite. É ela que vai mudar a tua vida, é ela que vai mudar a tua semana, é ela que vai mudar teu 2025, é ela que vai mudar a história da tua descendência, é ela que vai mudar a história da tua vida e vai deixar um legado. Sim, é a melhor palavra para você ouvir hoje. Talvez amanhã alguém pregue aqui que você vai reinar, vai vencer, vai crescer, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser bonito. Eu passo. A palavra que ele me deu foi essa. Davi só precisava olhar para as coisas boas e ele nem precisava ir. Mas mesmo assim, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que anelava, anseiava pela presença dele. Davi era um homem que não se cansava de querer estar na presença de Deus. Davi era um homem que jubilava, que celebrava pela presença dele. Davi era um homem que não conseguia viver longe da presença dele. Davi era um rei, não era um rei comum, não era só um guerreiro.
foi um rei que anseiava principalmente, exclusivamente, pela presença de Deus. Pela presença de Deus. E onde está você? Onde? Onde? Onde está a tua casa? Onde estão os teus anseios? Onde estão os teus anseios? Está fazendo sentido agora rasgar o projeto de vida e escrever outro amanhã? Está fazendo sentido? Onde estão os anseios? Da última vez que eu preguei aqui, o tema foi: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Se o coração de Davi tivesse só na liderança dele, bombástica. Davi era um líder para os dias de hoje. Inclusive vai ter a conferência em janeiro em São Paulo, a gente precisa ir. Está no preço da Black. Davi era um líder que inspiraria. Davi sentaria numa mesa de podcast, 5 horas de podcast. A gente ouviria 10 vezes. Cada vez seria uma chave nova e diferente. Davi poderia olhar para tudo que ele já passou, para quem ele era, e não iria atrás da presença. E onde está o teu coração? Olhando para as tuas conquistas? Olhando para o que você tem? Olhando para o que você precisa conquistar no que vem? Alguém contou uma bênção aqui no primeiro dia e disse: o projeto do carro era para 2026, nem 2025 era. E antes do ano acabar, ainda em 2024, no primeiro dia do último mês, Deus fez acontecer. Onde está o teu coração? Onde? Eu estou falando de bênção, tá vendo aí? Vocês ficam me julgando. Tô brincando. Onde está o teu coração? Onde estão os teus anseios? Alguém disse aqui: eu nem estava mais preocupado com essa causa para esse ano, que eu já estou com muito no bolso. Mas Deus disse aqui em cima que o RH abria a hora que tinha que abrir. E domingo o advogado liga. Onde está o teu coração? Você está olhando só para o que você precisa ser? Você está olhando para as tuas realizações? Você lembra do dia que você já não teve nada? Você lembra desse dia? Você lembra? Você lembra do dia da dificuldade? Lembra? Você lembra do dia que você não era ninguém? Você lembra? Você lembra quando você vivia atrás das malhadas? Lembra? Quando você não tinha título? Quando você não tinha unção? Quando você nunca tinha pego no microfone? Quando você não tinha família? Você lembra? Quando você não tinha uma história ainda, você lembra? Lembra do pior dia da tua vida? Lembra dele? Agora olha para onde você está hoje, por pior que seja a tua situação. Você já avançou ou não? Foi Deus, não foi? Agora cuidado, porque o mesmo Deus que te trouxe aqui, Ele pode tirar, porque tirou de Jó. Não vai tirar de mim, de você? Quem você é? Onde está o teu coração? Davi poderia olhar para ele e falar: tem que até tem que buscar a presença. Mas eu não preciso ir, eu tenho 30 mil para ir. Mas o texto diz que ele se levantou e foi lá liderar aquela missão. O convite do Senhor é para você hoje liderar a tua casa, liderar a tua vida. Sabe a realização que você estava sonhando, pessoal, financeira, material para 2025? Faz prova com Deus, deixa ela para 2027. Vamos ver o que Deus vai fazer. Eu preciso de tal coisa para o ano que vem, mas eu vou deixar para 2026. Porque para eu correr atrás de tal coisa em 2025, eu não vou ter tempo para ser quem eu devo ser no reino e no meu ministério e no meu propósito para Deus. Então, entre conquistar algo, ralar para conquistar algo em 2025, eu prefiro doar o meu tempo para ser alguém na obra, no reino dele. Eu prefiro ser alguém que mesmo com 30 mil, vai à frente da missão para buscar e resgatar a presença. Eu prefiro. Esse é o convite dele para você. Esse é o convite dele.
Sabe qual é o nosso problema como igreja hoje? Eu não sei se já é de muito tempo, mas é que eu estou vivendo hoje, então eu vou falar de hoje. Os mais antigos podem me dizer, mas eu acho que isso já é de muito tempo. E talvez não acabe. Mas se eu e você se levantar, melhore um pouco. Porque eu lembro que na época que tinha consagração aqui, sempre tinha uma meia dúzia que vinha na frente pedir oração. Meu amigo, 3 horas de culto, corinho comendo solto, adoração, revelação. As irmãs oravam aqui na frente, Salmo 91, a palavra era do céu. E no final vinha, pastor, ela tem uma causa, você pode orar por ela? Meu amigo, 3 horas de culto foi suficiente para consagrar essa causa, não? Jesus, 12 dias, então vai ser pouco para você. Todo culto você vem pedir oração. 12 noites para consagrar o ano vai ser pouco. Vai ter que ser 12 anos de consagração para 12 meses. Um dos problemas da nossa igreja hoje é a gente entrar aqui achando que isso aqui é um restaurante, que você pede cardápio. Tem um monte de igreja por aí assim, você pode ir nela, não tem problema nenhum. Aqui nós temos um compromisso com a palavra e pregar a verdade. Verdade essa que vai te levar para o céu e de verdade te fazer mudar de vida. Não é miojo que coloca no micro-ondas e em 5 minutos está pronto. São verdades para mudar a tua vida, o teu caráter, a tua conduta, te libertar, te transformar, para de fato você viver um tempo novo. A gente não está aqui dando curso de casais para resolver um probleminha do teu casamento, não. É para resolver a tua vida e o teu casamento ser referência para os teus filhos. Como graças a Deus eu tive. Então a gente não está aqui para ser uma igreja que te dá um cardápio, não. Aí você abre ele. Qual é a palavra de hoje? Bênçãos que não têm fim. Mas também temos bênçãos sem medidas ao molho madeira. Mas também temos infinidade de milhares de bênçãos, carros novos, zeros e autorrealizações ao molho branco. Não. Igreja não é um restaurante que você entra e pede o cardápio, não. É ele que serve na mesa. Restaurante às cegas, existe? Vamos criar um aí, ó. Quem é empreendedor já anota e vai ganhar dinheiro. Hoje eu vi a máquina que empresta guarda-chuva. Meu Deus do céu, por que eu não tive essa ideia? Eu tenho TDAH? Do nada, né? Vem e eu falo, desculpa. Restaurante às cegas, eu nem sei se tem. Você entra, o funcionário coloca a venda e você senta. E eles oferecem a comida, sem você saber o que é. E tu ainda vai pagar no final. Porque é assim que funciona com Deus. Para ter palavra de fé tem que pagar o preço para ter fé. Para ter palavra de renúncia tem que pagar o preço para ter renúncia. Para ter palavra de cura tem que pagar o preço para viver cura. Para ter palavra de presença tem que pagar o preço para ter presença. Ou você está achando que é só subir aqui e cantar meia dúzia de música que o negócio vem? Não vem não, meu irmão. Não vem não. Paga preço para tu ver não. Restaurante às cegas. Você entra, senta e bota o prato que ia lá e você vai comer. O evangelho e a igreja é assim. Você entra e ele vai colocar a comida na mesa que ele acha que tem que ser servida para hoje. E o problema da igreja hoje, não sei se é só no Brasil ou fora do Brasil, é o evangelho da autorrealização e da autossuficiência. Hoje estávamos conversando sobre isso mesmo. E nunca da autorrenúncia. E é por isso que tem tanta gente com ansiedade, tanta gente com problema de cabeça, tanta gente tomando remédio, tanta gente que não consegue se curar, achando que vai ser dependente disso do resto da vida. Porque fica se nutrindo de autorrealizações. Eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso crescer. Depende de mim, se eu não fizer, eu não vou correr atrás, não vai acontecer em 2025. Deus está falando, meu filho, teve alguém que contou a bênção na tua face aqui, que nem projetou para o ano seguinte, e já recebeu no ano anterior. Você quer mais o quê? Para mudar de vida e tomar uma decisão. Eu
quero saber cadê os Davis que vão se levantar para liderar uma missão. Cadê os Davis? Cadê os Davis que mesmo com 30 mil vão se levantar para liderar uma missão? Cadê? Se Deus só precisa, Ele só precisava de um. Deus só precisa de um. Meu Deus! Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Os 30 mil era detalhe. Porque se não fosse o coração de Davi, anseiando e anelando pela presença, a arca não teria voltado. Não foi pelos 30 mil, foi pelo coração de Davi. Os 30 mil foi só o resultado da liderança de Davi. Então cadê os Davis que vão se levantar na CPRB em 2024? Eu não estou falando 2025, eu não estou falando 2026, eu não estou falando ano que vem, eu estou falando em 2024. Cadê os Davis que vão se levantar para liderar a tua casa? Ei, homem, até quando você não vai liderar a tua casa? Ei, mulher, até quando você vai esperar a posição dele? Ei! Se Deus só precisa De um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Aqui! Por que não aqui? Por que não agora? Eu não lembro o nome de quem falou isso, mas é um escritor muito importante. Ele disse: o momento do louvor é o momento que mais os cristãos mentem no culto. Que a gente canta um monte de coisa que a gente não vai viver na segunda-feira. Será que dessa vez você pode cantar essa verdade? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Pode sentar se você quiser, que eu preciso terminar de entregar aquilo que ele me deu. Eu ainda tenho palavra para liberar. Pode sentar se você quiser. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá com clique? Pode tirar. Dózão. Dózão, pode bater qualquer hora. Dózão, isso. Vamos, pra frente. Celebração. Dózão. Dó com quarto. Celebração, pra frente. Isso! Deixa cair não!
Continua aí, só desce um degrauzinho. Segunda Samuel 6, mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel. 30.000 eram eles. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele, até Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E os filhos de Abinadab conduziam o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E eles seguiram adiante a arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor, com toda sorte de instrumentos, feitos de madeira, cipestre, também com harpas, saltérios, adufes, alaúfes, cornetas, símbolos. Davi dançava enquanto trazia a presença. Havia celebração. Pode descer um degrauzinho. Versículo 4 de novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e acompanhando a arca de Deus. Deixa cair não. Eles seguiram adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel, os 30.000, brincavam diante do Senhor, com toda sorte de instrumentos, feitos de madeira, cipestre, também com harpas, com saltérios, adufes, cornetas e símbolos. E quando chegaram a Eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus, segurou-a, porque os bois a sacudiam, e a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus o fez morrer ali mesmo pelo seu erro. Bota um som aí, varão. Bota essência nesse negócio. Os 30.000 vinham dançando. Quer ir de novo? Vocês gostaram? Quer ir de novo? Valdirene que diz. Então vamos de novo. Vinha Davi e seus 30.000. Dozão. Pra frente. Tá muito devagar isso aí. É celebração, mano. Os 30.000. E Davi junto, porque Davi liderava a missão. E eles iam com toda sorte de instrumentos. Dançavam. E quando chegaram a Eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus, a segurou-a, porque os bois a sacudiram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ali mesmo ele morreu, junto à arca de Deus. E o cenário de alegria e celebração se tornou de tristeza. Porque os bois sacudiram a arca. Uzá, com todo o zelo que ele tinha pela presença, a arca não pode cair. Ele colocou a mão. E ali mesmo o Senhor o matou. O texto diz que Davi, pode continuar aí. O texto diz que Davi, uma tristeza profunda toma o coração de Davi. E eu imagino os 30.000 abatidos. Porque enquanto eles iam celebrando, estamos carregando a presença. O nosso líder Davi colocou no coração dele o anseio pela presença, e a gente foi buscar a arca. E nós estamos levando ela de volta. É a arca, é a presença do Senhor. É a presença dele. Que alegria, vamos saltar. Não precisa entrar de novo não. Vamos saltar. Quando então
a arca, sacode, e Uzá coloca a mão. E ali mesmo o Senhor o matou. A primeira chave que aqui a gente encontra é Davi, apesar desse líder importantíssimo e referência que ele era, que a gente citou aqui agora há pouco, um líder para os dias de hoje. Ele negligenciou a instrução e o comando dado por Deus lá em Êxodo. Construa a arca com madeira, a revista de ouro, faça 2 hastes de madeira também revestidas de ouro, coloque argolas por fora da arca, e a arca deverá ser carregada nos ombros com as madeiras. A arca deverá ser carregada nos ombros com as madeiras. Davi, ou parte da sua equipe, com a aprovação dele, porque ele estava lá, se ele tivesse delegado e ele não tivesse ido, a gente poderia dizer que talvez não foi ele, mas ele foi, ele estava. Como você vai liderar a missão que é mudar a história da tua vida, da tua casa, a partir de hoje, não é 2025. Eles decidiram fazer um carro novo de bois para carregar a arca. E com Deus não se negocia princípio e instrução. Com Deus não se negocia reverência à presença dele. E por isso que eu falei no início, Daniel, você vai falar sobre Davi trazer de volta a arca para Jerusalém? Significa que a CPRV, que tem um slogan, o lugar da presença está sem a presença? Não, não foi isso que eu quis dizer. E você está entendendo. Talvez te falte a presença em alguma área da tua vida ou a reverência. Porque o teu entusiasmo, como o de Davi, todos que estavam os 30 mil ali, o teu entusiasmo e o teu zelo para buscar a presença de Deus não é suficiente. Ué, Daniel, você falou isso tudo até aqui. E o entusiasmo que a gente tem aqui 12 dias para buscar pela presença dele, o zelo que a gente tem pela casa dele, pela presença, não é suficiente? Não. Se você não seguir as instruções e os comandos que ele te dá. E é por isso que alguns de nós estamos vivendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 anos, batendo cabeça, faz propósito, tá magro de tanto fazer jejum, sobe monte, ora, não falta culto, serve na igreja, 403 escalas e a vida parece que não anda para frente. Por quê? Deus deu uma instrução. Mas o zelo e o entusiasmo de Davi por completar aquela missão que era trazer a arca de volta foi tão grande que ele achou que fazer um carro de bois para trazer a arca seria melhor. Quando Deus, na verdade, ordenou lá em Êxodo, construa a arca, coloque anéis por fora dela e 2 varas irão carregá-las nos ombros. Quem carregava a arca era a tribo de Levi, que eram os levitas, que não é o louvor. A tribo do louvor é Judá. Amém? Os levitas, esquece isso. Pelo amor de Deus. Vira essa chave. 2025. Carregar a arca no ombro. Apesar de toda a liderança de Davi, que foi incrível. Em algum momento, Davi, ele pensou, eu tenho que fazer um carro com os bois para carregar essa arca. Para a festa ficar mais bonita. Para a festa ficar mais legal. E assim eu não preciso cansar os servos. Porque a missão é grande e a viagem também. Melhor cansar os bois. Até quando você vai ficar dando jeitinho para atitudes que você já deveria ter tomado segundo a instrução que ele te deu e você está querendo fazer do teu jeito? A ordem de Deus não foi montar carro de bois para carregar a arca. A ordem de Deus foi colocar a arca no ombro, meu irmão. E arca no ombro dói. Arca no ombro cansa. Arca no ombro sangra. Arca no ombro é sinônimo de renúncia. Arca no ombro é sinônimo de coragem. Arca no ombro é sinônimo de entrega. Arca no ombro é sinônimo de força. Mas a gente prefere dar um jeitinho. Vamos montar o melhor repertório com as melhores músicas. Porque a gente sabe que essas aqui dão certo. A gente sabe que essas aqui fluem.
A gente sabe que essas músicas aqui, a gente faz assim, essa ordem com esse medley, a igreja gosta. Vai carregar a arca em cima de boi até quando, meu irmão? Deus já está falando, tem 2 anos com o louvor dessa casa. E ainda tem gente carregando arca em cima de boi. Deus já está falando anos com você e com a tua casa, e você ainda está carregando arca em cima de boi. Porque carregar a arca no ombro ia cansar os servos de Davi. A gente não pode cansar os servos, né? Imagina cansar os servos. Mas sabe o que resultou? Essa ideia talvez impensada, essa ideia talvez não tão bem projetada, sabe o que resultou? Sabe o que custou a morte de um servo? Quando a arca ameaça cair, Uzá coloca a mão e ali mesmo Deus mata ele. E o que era cenário de festa se torna cenário de luto. Cuidado para o cenário de festa que você está vivendo, que você acha que é a melhor fase da tua vida, não virá cenário de luto, porque você decidiu dar o teu jeitinho de carregar a arca em cima de boi, quando na verdade era para você meter essa arca no teu ombro, machucar, sangrar, mas fazer do jeito certo, porque com Deus não tem meia palavra, com Deus não tem meia verdade, com Deus não tem meio certo e meio errado. Com Deus ou está certo ou está errado. Ou é pecado ou não é. Ou renuncia ou vive na bobeira. Com Deus é assim. Vai botar a arca no ombro quando? Tem arca aqui ainda? Eu nem gosto disso. E nem é para ela ficar aqui quando morrer do coração. Mas quem pode pegar essa arca lá para mim, por favor? Pastor, vai lá com outro pastor. Isso. Humberto, pastor Humberto, William pode vir, Douglas pode vir. Pastor Carlos não vai dar, senão a haste não vai pegar no ombro dele. Bora, David. Vamos meter essa arca no ombro, meu filho. Tá forte? O que o pastor Jonas falou aqui ontem? Que Deus não age pelos nossos métodos, que Ele tem os próprios dele. E se for necessário, Ele quebra os nossos. Aqui em cima, fica em lazão eterno. Isso aí tá bonito, só mantém lá. Bom, isso aí. Lá menor, Sol, Fá, só a mão direita. Obrigado, meu pastor. Mas infelizmente... Tá no ombro aí? Não, bota no ombro aí, mano. Vai ficar juntinho mesmo, tá suado. Tem um jovem para substituir o nosso senhor aqui. Ou o senhor quer ficar? Caleb aqui, ó. Ai! Se Deus só precisa de um. É arca no ombro. Pastor Jonas falou aqui ontem dos métodos de Deus. E Davi, com os seus 30 mil, com a sua equipe, com a sua liderança. Porque no texto de 2 Samuel 6, não fala. Mas no texto de 1 Crônicas 13, fala que Davi, antes de se levantar com os 30 mil para a missão, ele consultou líderes políticos, influentes, consultou a congregação, consultou uma par de gente. E nessa daí, alguém muito proativo da sua equipe decidiu fazer um carro de boi para carregar. Mas quem fazia carro de boi era filisteu. Alguém com uma ideia muito brilhante, muito proativo, decidiu fazer um carro de boi bem bonito, esplêndido. Aliás, nós estamos seguindo a missão que Deus colocou no coração do nosso líder Davi, de ir lá resgatar a arca na casa de Abinadab. Então precisamos de um carro bem bonito.
Só que aí o método criado por Davi, ou talvez os seus liderados, o método criado por mim e por você, não é e nem chega perto da instrução, ordem e comando dada por Deus. E aí resulta na morte de um servo, que ele não poderia ter tocado na arca. Meu querido, é tempo de meter essa arca no ombro. É tempo de deixar sangrar. Já está doendo? Não? Então dá para ficar até amanhã. Vocês trabalham amanhã ou ponto facultativo? Dá uma arca para cada um. É tempo de meter a arca no ombro. Porque foi essa a instrução e a ordem dada por Deus. Porque às vezes, depois de uma palavra dessa, a gente sai daqui entusiasmado. Eu vou fazer. Alex, vem cá, me ajuda. O que eu faço? Quer ir lá em casa jantar? Ele vai, ele gosta. O que eu posso fazer? Me manda um podcast. Qual livro eu posso ler? Eu posso, é no louvor que eu vou, no servo, onde que eu vou? Gente, preciso fazer uma coisa. Aí a gente sai daqui entusiasmado, com entusiasmo terrível, com zelo para fazer as coisas acontecer. Eu vou fazer. Mas a gente se perde no entusiasmo e no zelo e esquece que no meio disso tudo, no processo, tem as ordens dadas por Deus, que são inegociáveis. Aí a gente acha que a gente está aqui. Eu já faço parte de um grupo, de um ministério. Eu sirvo na casa do Senhor. Eu vou em todas as conferências, todos os cultos. Eu sou um dizimista, um dizimante, como disse uma criança uma vez, um ofertante. Então, nesse processo, eu posso dar um jeitinho aqui, eu posso fazer desse jeito aqui, porque assim vai ficar melhor para mim, porque eu tenho projetos para o meu ano. Se eu fizer exatamente como foi dada a instrução do céu, talvez esse projetinho meu aqui, tão especial do meu coraçãozinho lindo que você é, não vai se concretizar em 2025, porque não vai dar tempo, porque eu preciso me dedicar, eu preciso em 2025 trabalhar mais, eu preciso ter mais tempo para trabalhar, porque eu preciso conquistar para minha família. Em 2025 eu preciso expandir a minha empresa, em 2025 eu preciso trocar de carro, eu preciso ganhar um carro novo, eu preciso expandir meus negócios, porque o pastor falou de fé, e em 2025 eu quero dar 60 pães de rabanada igual ele, eu quero dar 60 engradados de refrigerante, então eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer isso. Vai lá, monta a arca no teu carro de boi, sim, para você ver o teu cenário de celebração virar cenário de luto. Deus não está preocupado com o jeito que você quer dar para resolver teus problemas, não, rapaz. Deus já te falou como é que tem que ser. Seja homem e mulher suficiente para resolver e tomar a atitude que tem que ser tomada. É assim que funciona. Como é que você queria que eu dissesse isso? De outro jeito? Eu vou tentar. Não faz do seu jeitinho. Deus já falou como tem que ser. Esse entusiasmo todo é bom, mas não é suficiente. Porque se você não fizer do jeito que exatamente Deus ordenou, você vai quebrar a cara. Quebrar a cara é muito grosseiro também. Você não vai ter êxito. E talvez o teu cenário, que era de festa, vai ficar um pouquinho minguado. Então tome uma decisãozinha bonitinha na tua vida, para cumprir a ordem que Ele te deu. Pronto, a gente atende a todos os públicos. Que a feijoada já passou. Por isso que a gente sobe aqui e fala para você. Esse monte de loucura que a gente faz, até os 12 dias. Daniel, tu vai falar mal dos 12 dias agora. Você é meio doente. Tu subiu falando que tem que fazer os 12 dias. Agora tu vai falar mal dos 12 dias? Eu vou falar. Porque se tu entrar aqui 12 noites e continuar querendo carregar a arca, a presença em cima da carroça dos bois, não adianta vir mesmo não, querido. Não adianta fazer propósito de oração, 3 da manhã, 24 horas, e faz jejum, e faz não sei o quê, e consagra, e derrama óleo, e enterra óleo no monte. Ainda tem isso? Tem, né? Enterra óleo no monte para consagrar. Não adianta. Esquece isso tudo. Esquece esse monte de coisa. Mantenha o entusiasmo, porque ele é bom. Só não deixa ele ser maior do que a obediência às instruções de Deus. Esquece esse monte de propósito, essa loucura, que é boa. Ela é boa. Mas primeiro, abre a Bíblia.
Daniel, eu estou passando por uma situação assim, assado na minha casa, que está acontecendo isso, porque aconteceu, foi assim, foi, voltou, subiu, desceu, falou, não falou, que eu peguei, que foi, que não foi, o que eu faço? O que você faz? O que você faz? Mantém teu entusiasmo, mas abre a Bíblia. Ou procura um de nós maluco assim, que fala mesmo, porque tem que procurar quem fala. Quem não fala não vai adiantar, você vai continuar carregando arca em carroça de boi. E aí você vai continuar vivendo um cenário de luto logo depois de um cenário de festa. Você vai continuar vivendo um cenário de luto logo depois de uma bênção. A bênção tão sonhada que você correu atrás, suou tanto igual eu estou suando aqui, foi, trabalhou mais, fez, aconteceu, você conseguiu. Ai, meu Deus, pastor, eu tenho uma bênção para contar nos 12 dias do ano que vem. Me dá uma oportunidade. Logo em seguida, o boi balança a arca, ameaça cair, usar, mete a mão. E esse teu cenário aí, felizão que você buscou tanto, virou cenário de luto. Então procura primeiro alguém ou uma igreja que vai te falar o que você precisa ouvir para carregar a arca do jeito certo. E olha que Davi foi, hein? Imagina se ele não tivesse ido. Vamos de novo? Eles ficaram meio tensos. Estou preocupado. Celebração. Carregando a arca. Dozão. Cadê o Ministério de Dança? Vamos? Cadê meus dançarinos carregar a arca? Aí, ó. Davi com 30 mil carregando a arca. De volta. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor, com toda a sorte de instrumentos feitos por madeira cipestre, harpas, alaúdes, saltérios, adufes, cornetas e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e a segurou. E a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e ali mesmo ele morreu. Obediência. Fica ligado. Obediência. E Davi aborrecido. Não, lá menor sempre. É aí. Davi está aborrecido, mano. Só menor. Versículo 8. Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá. E ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado, para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa.
Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Lá menor. Menor. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre os ar, e ele chamou o nome do lugar, Bezes, usar até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim, virá até mim. 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. O interessante é que a arca ficou na casa de Abinadab. Quantos anos, Alex? 20 anos. E não há registro na Bíblia que diz: e Deus abençoou a casa de Abinadab. Mas a arca foi para a casa de Obed-edom e ficou 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. 3 meses. Lá menor de novo. Pode ficar nele. Lá menor, lá menor, lá menor. Pode ficar nele, pode ficar nele. Lá menor. Lá menor. Pode ficar nele. 3 meses. O interessante é que Davi e sua equipe montam um carro de boi para levar a arca. Por isso, o boi tropeça, a arca ameaça cair. Usar com todo zelo e entusiasmo, coloca a mão na arca e morre ali mesmo diante da arca, porque o Senhor o matou. Por isso, o canto de júbilo se tornou em cântico de luto. Logo, Davi se entristeceu. Temeu ao Senhor e disse: eu não posso continuar. Preciso parar essa missão um pouquinho. Onde deixarei eu esta arca? Teve Davi aqui hoje já, não teve? E vai ter de novo. Mas será que tem Obed-edom? Por conta da carroça de bois para carregar a arca, Uzá faleceu. E a missão foi pausada e Davi leva a arca para a casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom por 3 meses. E abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. A diferença de Abinadab para Obed-edom é: provavelmente na casa de Abinadab a arca deve ter ficado de canto, esquecida, cheia de poeira, como essa estava. Que agora é só um negócio de latão. Provavelmente a arca estava esquecida na casa de Abinadab antes de Davi armar uma missão com só 30 mil homens para buscá-la. Mas quando ela entra na casa de Obed-edom,
Obed-Edom fala, não, isso aqui é a presença de Deus, rapaz. O homem acabou de morrer do lado dela, porque tocou nela. Isso aqui não é qualquer coisa não, meu irmão. Eu vou colocar essa arca num lugar de honra dentro da minha casa. Eu vou viver um tempo de reverência com a minha família, porque afinal a arca do Senhor está aqui dentro. Até ontem era um dia normal na minha casa. Até ontem era um dia normal na casa de Obed-Edom. Mas por um descuido, agora tem uma arca dentro da casa de Obed-Edom. E ele diz, não, hoje não é um dia comum, porque a presença do Senhor está aqui dentro. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu modo de agir. Eu preciso mudar o meu formato de vida. Eu preciso de mudar os costumes dentro da minha casa. Afinal, a arca do Senhor está aqui dentro. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar mais um pouco. Eu preciso ajeitar algumas coisas que estão fora do lugar. Afinal, a arca do Senhor está dentro da minha casa. Eu preciso tomar algumas atitudes. Eu preciso tomar algumas decisões. Eu preciso tomar alguns posicionamentos. Aliás, um homem acabou de falecer porque colocou a mão na arca. E a arca agora está dentro da minha casa. Lá menor. Pode ficar nele. Lá menor, lá menor, lá menor, lá menor. Meu Deus. Vamos terminar. Posso continuar? Foi fraco, então tá bom, vou acabar logo. Quer que eu pare? Quase rolou um... Querido. Por mais incrível que foi a liderança de Davi, por melhor a intenção no coração de Davi para buscar a arca, por mais zelo e entusiasmo e paixão que Davi tinha pela presença de Deus, que o fez montar uma missão com 30 mil homens para buscar a arca, ele ainda assim deu mole, porque ele não fez o que Deus ordenou em Êxodo, que é carregar a arca nos ombros. Pode chegar mais para cá, para a luz, vem para a luz. Cadê o pessoal da mídia? Tira a foto de novo que agora está na luz, estava na sombra. Isso. Tira a foto assim, depois que tirar assim, você manda eles virar para poder aparecer os outros dois também. Porque carregar a arca no ombro é muito preço a ser pago. Então tem que aparecer no Instagram da igreja. Todo mundo, não é só dor não. Por mais zelo que Davi tivesse no coração dele, e ele com muita maestria liderou uma equipe de 30 mil para buscar a presença de novo. O que se pode fazer para buscar a presença de novo? Davi foi atrás da arca, só que ele deu mole. Quer que eu saia? Ele deu mole. Ele resolveu fazer melhor aos olhos dele. Montar uma carroça de boi para carregar. Só que Deus trabalha com os métodos dele, da forma dele, com o que ele ordena. Por isso, um servo morreu. Custou a vida de um servo. Até quando você vai dar jeitinhos a teus próprios métodos e deixar custar algumas coisas e até mesmo pessoas em volta de você? Até quando você vai fazer do seu jeito, omitindo aquilo que Deus falou que era para fazer do jeito dele, e custando a vida de alguém que está do teu lado, e custando alguma coisa que você tanto sonhou para ter? Você sonhou tanto, correu, mas levou a arca no lugar errado. Arca no ombro. Carregar a arca tem que sangrar. Para viver a igreja tem que sangrar. E essa arca vai para a casa de Obed-Edom. Versículo 9 em diante.
E Davi teve medo do Senhor naquele dia. E disse: como a arca do Senhor virá até mim. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele ir para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o Senhor abençoou. Você pode falar o teu nome aí? Você pode falar o teu nome? Você abriu a tua casa para a arca dele. Abençoou Daniel e toda a sua casa. Você pode gritar o nome da tua família aí? E o Senhor abençoou a CPRV e toda a sua casa. Meu Deus! Meu Deus! E o Senhor abençoou a CPRV e toda a sua casa. Ei, isso aí, um degrauzinho abaixo, pode continuar. Abençoou CPRV e toda a sua casa. Pode continuar. Ei, querido, Davi, desculpa, Davi não, meu Deus. A arca, por um descuido, foi parar na casa de Obed-edom. Por um descuido, a arca foi parar na casa de Obed-edom. Talvez você pode até ter carregado a carroça em cima, a arca em cima da carroça e dos bois, até aqui. Tá tudo bem. A música que era de luto, de celebração, tô trocando tudo, Jesus. A música que era de celebração se tornou de luto. Tá tudo certo. Mas apesar disso, a arca foi para a casa de Obed-edom. E em 3 meses eles foram abençoados. Agora chegou a parte que você espera da minha pregação. Meu irmão, talvez Deus não vai precisar de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos para fazer o que Ele pode fazer em 3 meses na tua vida e na tua casa. Talvez Deus está só esperando a tua atitude, a tua disciplina. Talvez Deus está só esperando você se levantar, como Davi se levantou para liderar a missão de trazer a arca de volta, para abençoar a tua vida. Tinha Davi no início, mas será que tem Obed-edom aqui para ser abençoado? Se coloque de pé comigo.